E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E Acabe deitou na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso do espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por um certo valor, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Bem, amados, quando eu olho para essa palavra, eu começo a meditar no seu contexto histórico. Nós vemos que esta passagem está falando na época do reinado de Acabe, o rei na qual estava, que tinha ascendido ao trono no reino do norte. E nós vemos que no reino do norte todos os reis que subiram ao trono foram todos reis ímpios, mas Acabe foi um dos que superou a todos, no qual ele já era uma pessoa mau, mas ao casar com Jezabel, a sua maldade aumentou ainda mais, levando o povo a uma profunda idolatria, levando o povo a se afastar de Deus e fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E neste momento, quem está no trono de Israel é Acabe, este homem ímpio, esse homem com o coração voltado ao mal, um homem que estava longe dos caminhos do Senhor. E o sendo rei, ele estando nessa condição, como sendo a maior autoridade do país que governava, todo o povo caminhava em mesma direção, todo o povo tinha se afastado, tinha entrado numa apostasia, e muitos não se lembravam mais do Deus verdadeiro, não prestavam culto ao Deus verdadeiro. Mas quando eu olho para esta passagem, eu vejo um homem que não é muito comentado na Bíblia Sagrada, mas um homem na qual ele guardava os valores, os princípios que ele tinha herdado da sua família, dos seus pais, o ensinamento que ele tinha recebido, ele guardava em seu coração, ele guardava os mandamentos do Senhor, ele sabia valorizar aquilo que ele recebeu da parte de Deus, ainda que toda a sociedade estava corrompida, ainda que toda a sociedade estava afastada do caminho do Senhor, ele guardava os princípios bíblicos dentro do seu coração, valores inegociáveis, ele não negociava de forma alguma. Nesse texto sagrado nós vemos que Jezreel estava aproximadamente 39 quilômetros ao norte de Samaria, e ali em Jezreel Acabe construiu uma casa de veraneio, um segundo palácio, na qual ele se retirava nas suas temporadas, e ao lado do palácio de Acabe, Nabote, ele tinha essa vinha, ele tinha essa plantação de uva, na qual ele tinha herdado dos seus pais tinham herdado dos seus avós, era uma herança que ele possuía em suas mãos, mas agora o rei de Israel observa a terra, observa a vinha que Nabote tinha, e deseja ter aquela terra, porque estava muito próximo do palácio, e Acabe ele queria transformar aquela vinha em uma horta, ele queria transformar aquela vinha em um jardim, para mostrar para todos aqueles que visitavam o seu palácio, as belezas que estavam próximas do seu palácio, mas ele não queria a vinha,
Ele não queria que aquela vinha continuasse ao lado do seu palácio. Ele queria queria comprar de Nabote. E quando nós olhamos para o texto sagrado, quando ele chega diante deste homem, Nabote, perguntando qual é o valor da sua vinha, qual é o preço que você quer pela sua vinha, Nabote olha para a sua vinha e ele pensa em si mesmo que a sua vinha tinha um valor na qual não tinha como estipular preço, porque ele tinha herdado da sua família. Nabote olha para os princípios que ele tinha aprendido e ele sabia que aquilo que ele tinha, que ele possuía, a terra, a vinha, era uma herança que Deus deu ao povo de Israel quando entraram na terra prometida. Ele sabia que era Deus que tinha dado aquela terra, era uma herança da parte do Senhor. Então ele olha e fala: não tem negociação, não há preço para esta vinha, eu não quero a sua proposta. Mas Acabe insiste fazendo uma proposta: eu te pago uma quantia que você quiser, ou então eu te dou uma outra terra para que você possa plantar uma nova vinha, ou uma outra terra que já tem uma vinha, nós fazemos uma troca e você sai no lucro, você sai na vantagem. Mas Nabote dá uma olhada para aquela situação e ele mantém o princípio, ele mantém o valor daquilo que ele possuía em suas mãos. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos a integridade de um homem em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que estava afastada de Deus, mas ele guardava os princípios que ele recebeu da parte do Senhor em seu coração. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, no capítulo de número 25, nós vemos ali uma oportunidade que Nabote tinha de poder vender essa terra e um dia ele retornar novamente para suas mãos. Quando nós vemos Levítico capítulo de número 25, Deus estipula através de Moisés a lei, na qual todas as pessoas, quando possuírem a terra de Canaã, eles plantariam todos os anos, mas no 6º ano seria o último ano de plantação, o último ano que eles semeariam a terra, mas no 7º ano seria o ano sabático, e no ano sabático, o 7º ano seria um ano de descanso para a terra, um ano que Deus falou para o povo: vocês plantarão, colherão durante 6 anos, mas no 7º ano vocês deixarão a terra descansar, para que no 7º ano ela volta a se recuperar para produzir, e para mostrar que eu sou Deus, no 6º ano a colheita que vocês colherão serão tão grande que vocês se alimentarão no 7º, e no 8º ano que ela voltará ainda a produzir, vocês estarão ainda comendo dos frutos do que foi plantado no 6º ano, e assim sucessivamente, e se repetia esse ciclo de 7 em 7 anos, até chegar a 49 anos, que seria no 50º ano, seria o ano do jubileu. No ano do jubileu, eles retornariam, todos, se porventura alguém vendesse uma terra, e a terra, ele chegasse a uma situação que ele empobreceu, e ele fosse obrigado a vender a sua terra por alguma necessidade, no ano do jubileu, aquela terra voltaria de novo para aquela pessoa, ou antes do ano do jubileu, um dos familiares poderia ser o resgatador, aquele que pagaria o preço para resgatar aquela terra de volta, para que a terra voltasse a manter, estar dentro daquela tribo na qual foi dividida as terras. Então havia essa possibilidade dentro da lei, na qual Nabote, ele poderia vender a sua terra, e chegado no ano do jubileu, a terra retornaria às suas mãos, ou quem sabe às mãos dos seus filhos, porque ela voltaria no ano do jubileu. E nós vemos então que Nabote, mesmo tendo esta oportunidade, ele não aceita negociar com Acabe. Aquele bem que ele tinha recebido, aquela herança que ele recebeu, ele não negociou. E o que me chama a atenção, amados, que quando todas as vezes que os escritores foram inspirados por Deus para escrever os textos sagrados, eles foram inspirados por Deus usando também a figura de uma vinha. No Antigo Testamento nós vemos a figura da vinha representando o povo de Israel. Isaías, no capítulo de número 5, Deus usa o profeta Isaías para falar que o povo, a sua vinha, em vez de dar frutos doces,
deram frutas amargas. Então o povo foi representado na palavra de uma vinha. Nós também vemos os Salmos de número 80, a partir do versículo 8 ao versículo de número 16, também o salmista dizendo para Deus: ó Senhor, os povos estão nos oprimindo, porque eles estavam no período do cativeiro assírio, e ele diz: a sua vinha está sendo oprimida, a sua vinha está sendo invadida, nos guarda, nos ajuda a que o nosso rosto volte a esplandecer a sua glória ou a sua imagem. Então nós vemos que no Antigo Testamento a vinha foi representada pelo povo de Deus. No Novo Testamento também nós vemos Jesus contando algumas parábolas acerca da vinha. Jesus ilustra dizendo que a vinha, ele precisava dos seus trabalhadores para trabalharem em sua vinha. Jesus também, ele diz no João capítulo número 5, que ele era a vinha, eu sou a videira e nós somos os ramos. Então nós vemos que em várias passagens a vinha foi representada como o povo de Deus, mas em várias passagens no Novo Testamento Jesus se representou sendo esta vinha. O que me chama a atenção, observando esse texto, observando a conduta desse homem, um homem na qual ele não marcou a sua história através das gerações, um homem que marcou apenas desse texto sagrado, mas ele guardou os princípios que ele tinha recebido da parte do Senhor. Neste momento, ele não negocia aquilo que ele recebeu de seus pais, ele não negocia aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, embora o texto vai nos mostrar que devido a essa resposta que ele dá, de não aceitar negociar a vinha que ele recebeu, embora ele não aceitar a proposta do rei, custou a sua vida, custou a vida de seus filhos, mas ele não negociou aquilo que havia de valor em seu coração, aquilo que ele entendia que havia um valor inestimável. Nós vemos, amados, que 2 Reis vai dizer no capítulo de número 9, versículo de número 26, que não só Nabote morreu, mas também os seus filhos foram assassinados devido à decisão de seu pai em não negociar a vinha. O que me chama a atenção nos dias que nós vivemos, nós às vezes negociamos a vinha que o Senhor entrega em nossas mãos, os dons que nós recebemos da parte do Senhor, aquilo que é inegociável. Às vezes nós negociamos com o mundo, às vezes nós negociamos com os nossos próprios interesses, aquilo que nós recebemos, a vinha que nós recebemos da parte de Deus, às vezes nós negociamos com valores que não são negociáveis. O que eu quero dizer nesta noite: não negocie aquilo que é inegociável que está em tuas mãos. Há princípios e valores que nós recebemos que não tem como nós negociarmos. Nós temos que manter aquilo que nós recebemos dos pais da igreja, ensinamentos que nós recebemos da parte do Senhor, ensinamentos da palavra de Deus que foram ensinada para cada um de nós. Nós temos que valorizar, nós não podemos negociar aquilo que nós recebemos em nossas mãos. Como você tem cuidado da vinha que o Senhor tem entregado em suas mãos? Como você tem zelado pela vinha que o Senhor tem confiado em suas mãos? Você tem zelado por ela? Você tem usado ela para a obra de Deus? Você tem usado ela para que o nome do Senhor seja glorificado? Quando eu meditava nesta palavra, observando a vida de Nabote, que ele tinha a oportunidade de negociar, mas ele sabia o valor que aquilo tinha para ele. Nós estamos vivendo em uma época não muito diferente, que valores que não podem ser negociados estão sendo negociados. Aquilo que tem valor para nós, muitos estão deixando de valorizar, e aquilo que não tem valor, alguns estão valorizando. Está acontecendo uma inversão de valores nos dias que nós vivemos, mas que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de nossas vidas e nos ajudar a prosseguir fielmente servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, o que eu quero expor para a igreja: este homem, ele morreu,
a sua família foi ceifada, mas ele manteve os seus princípios, ele manteve aquilo que ele aprendeu da parte de Deus. Deus confia plenamente em nossas mãos algo, dons são derramados sobre nossas vidas, cada um de nós recebe um dom da parte de Deus, e como nós temos zelado desta vinha, desse dom, como nós temos zelado desses princípios que recebemos, nós temos cuidado, nós temos valorizado isto que nós recebemos da parte de Deus. Como tem andado a sua vida? Na leitura deste texto, eu comecei a fazer algumas análises em minha vida. Como a minha vida está? Como eu estou cuidando daquilo que o Senhor entregou em minhas mãos? Uma certa feita, o pastor Haroldo, em uma CFO, se eu não estou enganado, lá em Iogo, o pastor Haroldo ministrou uma palavra sobre Abraão, que Abraão era conhecido como construtor de altar, mas enquanto tudo estava caminhando normalmente, Abraão estava construindo um altar e oferecendo um sacrifício a Deus. Mas um dia Abraão recebe a promessa e nasce Isaque, o seu filho. Mas agora Abraão passa de construtor de altar a fazedor de festa. Abraão agora nasce Isaque e ele não constrói um altar. Agora Isaque nasce e Abraão ele dá uma festa para os seus amigos. Ele troca o altar de Deus, o altar de sacrifício, por festa. Ele negociou aquilo que era inegociável. Houve uma inversão de valores. E quando eu meditava nessa palavra, essa palavra veio na minha mente, pastor. Aquela palavra ficou marcada no meu coração. E Abraão pagou um preço, porque ele não construía mais altar de sacrifício. Mas chegou um dia que Deus pediu Isaque para ele. E agora o altar que Abraão poderia construir e oferecer sacrifício com alegria, agora Abraão constrói um altar para entregar a promessa sobre o altar. Com lágrimas em seus olhos, agora ele volta a construir o altar. Com lágrimas nos seus olhos, agora ele começa a montar o altar e olhar e ver que seu filho iria ser entregado em sacrifício, porque o Senhor pediu. Mas Abraão poderia ter continuado construindo altares em sua vida, mas houve uma inversão de valores. Abraão não construía mais altar, mas sim ele dava banquete, e sim ele dava festa, como tem sido a nossa vida. Às vezes, quando nós estamos pedindo algo da parte de Deus, para que Deus venha trabalhar em nossa vida, Deus venha fazer um milagre em nossa família, Deus venha operar maravilhas no nosso meio, nós estamos construindo altares, nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor. Mas quando as bênçãos do Senhor começam a chegar em nossas mãos, em vez de nós continuarmos construindo mais altares para o Senhor, entregar mais sacrifício a Deus, há uma inversão de valores. Nós começamos a ficar mais relaxados, nós começamos a trocar o altar de sacrifício por festa, por passeios. Nós temos que observar muito isso em nossas vidas, amados. Como você tem zelado pela vinha que você tem recebido da parte de Deus. Quando eu olhava para esse texto sagrado, eu comecei a observar a minha vida, como eu estava diante de Deus, como estava a minha caminhada com o Senhor. Será que eu estava ainda construindo altares como eu construía antes, alguns anos atrás? Mas agora vem a minha filha, o milagre de Deus, Deus faz um milagre na minha família, agora eu tenho uma filha, agora eu vou trocar o altar de sacrifício por festa, agora eu vou trocar o altar de sacrifício por momentos de lazeres. Não, continuamos a servir a Deus fielmente, continuamos a servir a Deus em todos os momentos, em todas as áreas das nossas vidas ao Senhor, dedicadamente. Como você tem cuidado da vinha que o Senhor tem entregado em suas mãos? Deus tem confiado a muitos, Deus tem distribuído dons, pessoas que louvavam, não louvam mais, pessoas que ajudavam na cooperação da obra do Senhor, não ajudam mais. Pessoas que tinham o dom do ensino da palavra, não ensinam mais. Pessoas que tinham o dom do evangelismo, não evangelizam mais. Como está a tua vinha? Você tem negociado por tempo de trabalho? Você tem negociado a obra do Senhor
aquilo que nos dá prazer é estar na casa de Deus, é estar servindo ao Senhor, ou o cansaço do dia a dia tem tirado as suas forças, tem desviado a sua atenção às coisas de Deus. É hora de nós voltarmos a zelar por nossas vinhas, amados. Eu não sei como você tem andado, eu não sei como você tem cuidado. Se você tem cuidado da sua vinha, glória a Deus. Se você tem zelado pela vinha que o Senhor confiou em suas mãos, glória ao nome do Senhor. Mas se porventura você não tem cuidado mais da vinha que o Senhor confiou em suas mãos, da maneira que você cuidava, volte a cuidar, volte a cultivar, volte a regar, volte a semear, que Deus continue fazendo a obra em sua vida, no meio da sua família, em nome de Jesus. Eu não sei como você tem se caminhado, mas essa palavra chamou a minha atenção. Esta palavra me chamou a atenção que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, Paulo ele escreve para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo número 4, ninguém menospreze, Paulo escreve para Timóteo, ninguém menospreze a sua mocidade por você ser jovem, mas ser exemplo para os fiéis. Lembra daquilo que eu te ensinei, lembra do dom que foi derramado sobre a sua vida, pela imposição das mãos, o dom que você recebeu da parte de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, não negocie o dom, o chamado de Deus em sua vida. É isso que o Senhor fala para nós. 2 Timóteo, Paulo volta a escrever para Timóteo no capítulo 1, você recebeu uma fé não fingida, você não recebeu uma fé verdadeira, você recebeu da sua avó, você recebeu da sua mãe ensinamentos bíblicos, ensinamentos da palavra de Deus. Zele por isso, continue por isso, guarde este bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em seu coração. Paulo fala para Timóteo, se recorde de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, tudo aquilo que você tem aprendido comigo, tudo aquilo que você tem aprendido com a sua mãe, com a sua avó, é um tesouro que você recebeu da parte de Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude a zelar, a cuidar deste tesouro que tem dentro do seu coração. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Basta nós confiarmos e esperarmos no Senhor, que o Senhor vai continuar fazendo a obra em nossas vidas, no meio da sua igreja. Como você tem andado? É essa pergunta que eu tenho para deixar para você nesta noite. Você tem negociado o inegociável? Se porventura você tem negociado o inegociável, ainda é tempo de você voltar atrás e rever alguns princípios em sua vida. Como você tem andado diante do Senhor? Como você tem se comportado em relação às coisas de Deus? Princípios que nós temos que manter em nossos lares, junto com a nossa família. Valores que nós recebemos dos nossos pais da igreja, nossos pais da fé. Valores que eles nos ensinaram e hoje tem se perdido na nossa caminhada, mas é hora de nós resgatarmos alguns valores e alguns princípios e aplicarmos em nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, em tudo que nós fazemos. Vamos voltar à palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus. Toda a orientação que nós necessitamos temos na palavra de Deus, basta nós meditarmos nela e obedecermos a ela, e o resto Deus tudo fará em nossas vidas. Amém, amados? Se colocamos em pé neste momento.